Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa transmissão, consagro a Ti, Senhor, essa live, essa meditação. Senhor, Tu és bem-vindo aqui, usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, com autoridade, com muito temor, me coloco à Sua disposição, Pai, para entregar tudo aquilo que o Senhor já põe no meu coração. Eis-me aqui, Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Hoje vamos meditar em Sofonias capítulo 2. Eu vou usar a versão NVI e a versão ARA também. Então, diz assim Sofonias capítulo 2. Reúna-se, ajunte-se, ó nação desavergonhada. Reúna-se antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe como palha levada pelo vento. Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Todos vocês, humildes, busquem o Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja no dia de sua ira. Gaza e Ascalon serão abandonadas, Asdod e Ecrom demolidas. Que aflição espera vocês, filisteus, que vivem no litoral e na terra de Canaã, pois este julgamento também é contra vocês. O Senhor os destruirá, até que não reste nenhum em seu meio. O litoral filisteu se transformará em pasto, lugar de acampamento de pastores e de currais para os rebanhos. Ó remanescente da tribo de Judá, ali se alimentará, e à noite descansará nas casas abandonadas de Ascalon, pois o Senhor, seu Deus, visitará o seu povo e em sua bondade os restaurará. Ouve a zombaria dos moabitas e os insultos dos amonitas que riem do meu povo e invadem suas fronteiras. Agora, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe e Amon serão destruídas, como Sodoma e Gomorra. Sua terra será um lugar de urtigas, de poços de sal e desolação sem fim. O remanescente do meu povo os saqueará e tomará sua terra. Eles receberão o castigo merecido por seu orgulho, pois zombaram do povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor os encherá de terror quando destruir todos os deuses da terra. Então nações de todo o mundo adorarão o Senhor, cada uma em sua terra. Vocês, etíopes, também serão mortos por minha espada, diz o Senhor. E com sua mão ele ferirá as terras do norte e destruirá a terra da Assíria. Fará de Nínive uma terra vazia e desolada, seca como um deserto. A cidade orgulhosa se tornará pasto para rebanhos e gado, e toda espécie de animal selvagem ali descansará. A coruja do deserto e o mocho se alojarão no alto de suas colunas arruinadas, e pelas janelas se ouvirá o som das aves. O entulho fechará as entradas, e os painéis de cedro ficarão expostos. Essa é a cidade barulhenta que antes vivia em segurança. Dizia com orgulho: sou a mais poderosa das cidades. Não há outra igual a mim. Agora, porém,
Vejam como ficou em ruínas, morada de animais selvagens. Todos que passarem por ela rirão de desprezo e sacudirão o punho em provocação. Uau! Essa é uma daquelas palavras que a gente fala assim, dali. É, nós temos aqui a palavra do Senhor falando logo de cara como nação desavergonhada, ou seja, sem vergonha, que não tem vergonha mesmo na cara, né? Pessoa, uma nação desavergonhada, essa é a palavra usada na Bíblia. E aqui Deus está oferecendo uma chance de arrependimento. Uma chance de arrependimento para que aquilo que foi ministrado no capítulo 1, que a Bruna trouxe para nós, não aconteça. Então, Deus ele está ensinando, primeiramente, ele nos ensina. Depois, ele vai nos avisar quais são as consequências caso a gente não obedeça o que ele está ensinando. E depois, ele ainda vai nos dar uma chance de correção. Ele sabe que a gente vai fazer lambança. Ele sabe que a gente vai errar. Mas ele está ensinando e ele está dizendo como que a gente pode estar corrigindo isso. Ele está nos dando uma chance. Aqui no verso 3, né, Deus dá o quê? Ele dá uma ordem, né? Que é o quê? Buscai. Ele não está falando talvez, pense, ele está dando uma ordem, é imperativo, verbo imperativo, buscai. Buscai, é o imperativo, é uma ordem, obedeça. Aí ele diz o quê? Talvez o Senhor os proteja no dia da sua ira. Então a gente pode orar, nós podemos orar. Eu me humilho diante do Senhor, né? A gente pode orar desse jeito. Eu me humilho diante do Senhor. Eu diante de ti, Senhor, eu busco a tua face. Eu busco a tua justiça hoje, para que nunca me falte coragem para fazer o que é certo. Então a gente pode orar buscando ao Senhor dessa forma. E se não tiver arrependimento, vai ter destruição. Se a gente não se arrepender, Deus está dizendo que vai acontecer, isso é certo, é fato. Não tem meio termo. Ele está dizendo que vai acontecer a destruição se a gente não se arrepender. E toda desgraça, toda destruição, tragédia, né? Morte fora de época, que não é aquela porque chegou mesmo no limite, né? Que o Senhor ele diz, né? A idade máxima do ser humano, 120 anos, se não me falha a memória. Eu estou falando de morte fora do tempo, de desgraças, de tragédias, coisas assim que a gente, nossa, estava tudo bem e de repente, uau, como que isso pode acontecer? Será mesmo que a gente não sabe? Porque a gente tem mania de achar que é inocente, a gente tem mania de dizer que não sabia de nada, que foi um acidente, que foi um acaso. Mas, ei, nada acontece por acaso. Não existe esse negócio de jesuicidência, né? Ou de acidente do nada. Tudo que foge dos padrões das bênçãos do Senhor é consequência de pecado. E eu posso dizer isso com toda certeza, porque é o que a Bíblia diz. E nós nos baseamos no que está escrito na palavra de Deus. Se o Senhor diz sim, sim, não, não, é isso e ponto final. Não adianta a gente querer ficar buscando flores aonde é para ter humilhação e arrependimento. A maldição pelo pecado
né? E pela desobediência é a morte. Então, nada é por acaso. O salário do pecado é a morte. No verso 6, a Bíblia fala sobre acampamento de pastores, né? Como que vai ficar o lugar depois de ser destruído? Um acampamento de pastores, né? Com currais, né? Um lugar sem frutos, um lugar sem orgulho, um lugar sem beleza. Naquela época, pastores eram pessoas que eles desagradáveis, eles não queriam estar perto de pessoas que eram pastores, não era uma classe social de orgulho que as pessoas queriam estar perto. Mas nesse mesmo cenário, né, Deus promete que alguns remanescentes, veja bem, alguns, a Bíblia diz alguns, a Bíblia não diz que é uma grande multidão. Alguns remanescentes do meu povo. Vocês lembram aqueles sobreviventes que ficaram lá os 70 anos, que foram cativos na Babilônia? Então, alguns remanescentes que sobreviveram ao cativeiro na Babilônia, esses que não se contaminaram, então são poucos, que não se contaminaram e não perderam a sua filiação ao Pai Eterno, esse povo vai chegar de volta para a terra e ali é que eles vão ser restaurados. Eles não vão ser restaurados em qualquer lugar, eles vão ser restaurados no lugar onde o Senhor limpou. Pois o Senhor, seu Deus, visitará seu povo e em sua bondade os restaurará. Então, essa restauração, ela não é porque a gente merece, não é porque a gente é bonzão, porque a gente é boazuda, porque a gente tem algo especial, tem um chamado extraordinário, porque a gente vai lá, faz e acontece. Não é nada disso. A Bíblia diz: sua bondade os restaurará. Então é tudo bondade de Deus. No verso 8, a Bíblia fala sobre os moabitas e os amonitas, que estavam fazendo o quê, gente? Tirando o sarro do povo de Deus. É isso mesmo, eles estavam tirando o sarro do povo de Deus. Esses que sobreviveram o cativeiro da Babilônia e estavam indo de volta lá para a terra, aquela terra que estava toda desolada, que tinha sido devastada. Então, eles estavam zombando do povo de Deus, estavam escarnecendo, lançavam injúrias, eles se gabavam, né, em cima do povo de Deus. No verso 9, o castigo contra eles foi terrível. Eles seriam destruídos como Sodoma e Gomorra. Vocês lembram como Sodoma e Gomorra foi destruída? O ponto de destruição ali é de tornar eles infrutíferos, um lugar que só produz sal, ao invés de água, em vez de matar a sede, produz sal, algo que ainda dá mais sede, que desidrata, né? E urtiga. Vocês lembram daqueles filmes de faroeste antigo que tem aquela musiquinha, aquele monte, aquelas bolinhas de palha que fica soprando, flutuando ali pelo vento? Então é isso. Esse é o cenário descrito na Bíblia. No verso 10 fala: merecido por seu orgulho. A palavra ela não está subentende-se, ela está muito clara, ela está escrito orgulho. Então, aqui a gente acabou de narrar na Bíblia quais são as consequências do pecado do orgulho. Quão terrível é o pecado do orgulho. Só que tem o pecado do orgulho, ele não anda sozinho, não. Ele anda assim, ó, de mão dada
com a idolatria. E não só com a idolatria, tem aqui também falando sobre a ganância. Então, vamos seguir ainda, a gente já fala mais um pouco sobre isso, mas no verso 11, a Bíblia fala sobre deuses da terra. O orgulho, então, anda junto com quem? Com a idolatria, porque está escrito deuses da terra. Deuses da terra. As nações do mundo não adoram ao Senhor porque estão presas no cativeiro da idolatria. E o seu orgulho, isso causa um afastamento de Deus. Ah, eu não sei por que Deus não está me ouvindo, eu não sei por que eu clamo, que o meu clamor não sobe, não sai, não atravessa o telhado de casa. Né? As pessoas estão cada vez mais presas em loucuras. A gente vê tanta coisa acontecendo que olha assim na internet e fala, não acredito que as pessoas estão fazendo uma coisa dessa. Agora a gente vê a nova moda agora, chupeta, né? Adulto chupando chupeta para tirar o estresse, para se autorregular. É a loucura dominando as pessoas, porque o afastamento de Deus está tão grande, né? Por que estão se afastando tanto de Deus? Pela idolatria, pelo orgulho, pela ganância. Porque a gente acha que o poder está nas nossas mãos, está no nosso autoconhecimento, no nosso controle. E tudo está nas mãos de Deus, tudo vai acontecer conforme os planos dele, não depende de nós. São pessoas infrutíferas, né? Então aqui a gente está descrevendo nações, a Bíblia fala nações, olha isso. Não é um ou duas pessoas, são nações que se afastaram de Deus por causa desses pecados. São pessoas que estão infrutíferas, que não conseguem sair do seu lugar. Sabe aquela pessoa que vive sabe a rodinha do hamster? Vocês já viram o hamster, né? Fica na rodinha, corre, 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 roda, 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 não sai do lugar. É isso, é viver na rodinha do hamster. Pessoas que ficam adorando a sua própria capacidade intelectual. Zomba do povo de Deus. Ah, aquele povinho ali, está indo lá adorar o Senhor. Ah, não, eu quero continuar aqui cuidando de tudo, porque eu sou muito capaz, né? Eu sou bambambam, bam, bam, melhor do que qualquer coisa, né? E o Senhor diz o que na palavra dele? O Senhor diz que vai encher esse povo de terror. A palavra é terror. E destruir os deuses da terra. Porque sem eles o povo vai conseguir enxergar que só o Senhor é Deus. Então, esses deuses da terra funcionam como se fosse uma grande barreira. Não consegue permitir que as pessoas enxerguem o poder de Deus. Elas só enxergam a si mesmas. E a palavra diz: depois o Senhor traz o juízo contra esse povo também. Contra quem? Etiópia e Assíria. E a palavra é mortos por espada. Mortos em batalha. Mortos pela espada significa mortos em batalha. Então, quantas pessoas que estão entrando em guerra, confiando no seu próprio poder, quantas. Eu tenho certeza que se a gente for daqui até ali na esquina, a gente já encontra um monte de gente nessa situação. Que está entrando em guerra que não é para entrar. Que está achando que o brilho da sua armadura é capaz de cegar qualquer adversário. Que a sua armadura é a mais poderosa do que a de todos. Que pode resolver qualquer tipo de situação. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas que batem no próprio peito e ficam se julgando expert em tudo? Entra onde não é chamado, entra no território que não era para ter entrado, não foi treinado para fazer aquilo e acha que porque escutou alguém falando, é simples.
vou fazer do meu jeito. Entra em batalhas que não é para entrar, porque acha que o brilho da armadura dele, é mais brilhante do que a dos outros, é mais reluzente. A Bíblia fala: serão mortos por minha espada, diz o Senhor. A gente fala aqui sobre ciclos interrompidos, sobre terror, sobre medo, sobre morte, pecado da idolatria, pecado do orgulho e também pecado da ganância. A Bíblia fala aqui no verso 15, eu deixei aqui grifado para ler novamente, o verso 15. Agora na versão Ara, está escrito assim: esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela, assobiará com desprezo e agitará a mão. Uau! São pessoas que realmente se acham ali a mais poderosa, o mais poderoso. Pessoas que se acham incomparáveis, que não tem dinheiro no mundo que pague 5 minutos do tostão da minha voz, não era assim, né? Pessoas que se acham a última bolachinha do pacote, não é? Merecedora de deter toda a atenção. Todo mundo precisa me ver, todo mundo precisa me notar. Não tem dinheiro no mundo que pague a minha presença. Precisa ser notado, superior a qualquer outra pessoa. São pessoas que quanto mais tem, mais quer. E tem mais um detalhe: são pessoas que criam teses, que criam doutrinas em cima de experiência própria, e depois vai lá na Bíblia para procurar um versículo. Deixa eu achar aqui na Bíblia um versículo para dar um tom de revelação especial naquilo que eu criei. São pessoas que pegam texto fora de contexto para dar algum tipo de entonação superior a um ensinamento próprio. E Deus não se agrada disso. Deus coloca isso como sendo algo de idolatria, ganância, orgulho, e a palavra é morte pela espada. Morte numa batalha que não foi chamado, que não foi treinado, que está entrando por conta própria. Pessoas com orgulho, colocando-se acima de Deus, acima de tudo, achando que o dinheiro vai comprar qualquer coisa. O dinheiro não vai comprar a salvação dessas pessoas. A Bíblia diz: mortos pela espada. Pessoas que amam a si mesmo, que amam o seu ego, acham que domina tudo. A palavra é morte, deserto para sempre. Agora, é por isso que a palavra, esse trecho que nós lemos, ele começa com uma ordem, que está no verso 3. Está escrito: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Quem? Que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Então, a palavra de Deus nos ensina a buscar, a se humilhar. Não é para a gente achar que tudo acontece porque a gente veio no mundo. As coisas só acontecem porque Deus quer. E Ele pode mudar destinos, Ele pode mudar sentenças de morte, se a gente se humilhar e se a gente buscar. Se a gente se reconhecer que nós somos falhos e que nós
pecamos mesmo, nós fomos orgulhosos, nós pegamos o controle da mão de Deus e queremos falar assim: "Me dá aqui, Deus, que eu vou te ensinar como é que se faz". Não é assim não, é assim, olha, eu vou te ensinar como que é. E Deus está nos convidando hoje a voltar aos pés da cruz, a entregar o controle para Ele, a se humilhar com, com, com verdade. Não é uma coisa assim para falar da boca para fora, é para falar com verdade, com arrependimento. Senhor, eu errei, porque eu pensei que as coisas só aconteciam porque eu estava me movimentando, porque a minha armadura estava brilhando mais do que a dos outros. Eu achei que as coisas só aconteciam porque eu estava recebendo um salário para isso, um salário muito gordo. Eu achei que as coisas só estavam acontecendo porque eu estava adorando alguém, porque a idolatria, ela não é só de imagens de escultura, é óbvio que é imagens de escultura, mas também é a pessoas, é a si próprio, é ao espelho, é a nossa cara ali, não, eu sou, e Deus não se agrada disso. O Senhor quer que a gente se humilhe, quer que a gente busque a Ele, porque Ele está nos ensinando o quê? Ele está nos ensinando como fazer, o que vai acontecer se a gente não fizer o que ele mandou. E ele ainda está nos dando a chance para a gente se corrigir. Então, enquanto houver fôlego de vida, enquanto a gente estiver na época da graça, há tempo de se arrepender e de consertar as coisas em nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra de hoje. Se vocês quiserem, podem estar complementando algo. Amém. Então, glória a Deus. Vamos orar então e encerrar. Amém. Senhor, muito obrigada por essa palavra, obrigada por sua exortação em nos alinhar com a tua vontade. Senhor, nos ensine a colocarmos em humildade, a te adorar, Senhor, com mansidão, a se colocar, Senhor, em arrependimento. Nos ensine, Senhor, a pensar conforme a tua vontade, a aprender, Senhor, o que a tua palavra nos ensina de verdade, e não a ficar buscando alternativas para justificar o nosso pecado. Porque a nossa carne, Senhor, ela precisa ser mortificada para que o teu nome seja exaltado e seja engrandecido em todas as atitudes, em todas as ações. Senhor, tu és bem-vindo na nossa vida. Eu consagro a ti, Senhor, a vida de cada pessoa que assistiu essa live, que vai assistir depois em horário alternativo. Senhor, eu peço que o teu Espírito esteja convencendo cada um dos teus erros, dos teus pecados, para que haja arrependimento, para que haja arrependimento e que todos nós possamos voltar ao primeiro amor e permitir que o Senhor seja adorado através das nossas atitudes, através das nossas ações, através do nosso sim, Pai. Nos aceite, Senhor, de volta a ti, porque nós precisamos que o Senhor nos aceite. Não é nós te aceitarmos, é o Senhor nos aceitar, Pai. Nós estamos aqui à sua disposição e queremos o Senhor em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nosso respirar. Em nome de Jesus. Assim eu oro e te entrego, Pai. Amém. Amém.